Mateus, no capítulo 24. Qual é o tema, irmãos, da nossa série de mensagens desses meses aqui? Ele vem. Olha que difícil. Vamos falar juntos? Ele vem. O Senhor Jesus vem. Ele já veio. Havia as profecias, a orientação de toda a história do mundo criado. Homens usados pelo Senhor foram direcionados para apontar a vinda do Messias. Ele veio, mas antes de voltar ao Pai, Ele ressuscita e diz assim, que Ele estará conosco até o final, a consumação. Mas Ele nos deixa a mensagem de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, fazer discípulos do Seu nome, guardar os ensinamentos que Ele nos proclamou. Mas Ele também disse algo muito interessante, querido, que Ele voltaria, e Ele viria mais uma vez. Há uma palavra do próprio Deus, dizendo que há um momento que não cabe a nós saber e precisar qual é o instante, nem qual é o dia, nem a hora, mas Ele virá uma outra vez, e Ele vem, e este momento é aguardado por todos, não só pela sua própria igreja, mas outros que também não professam a fé cristã, sabem que isso vai acontecer, e aqueles que procuram conhecer melhor os mistérios da criação, os mistérios revelados pelo Senhor, também procuram se inteirar deste tempo, de quando virá. O que nós sabemos, irmãos, é que no final, no tempo onde o retorno de Jesus, o segundo advento, se concretizará, haverá sinais que demonstram este momento, e todos nós sabemos disso. O texto de Mateus que nós temos trabalhado, e outros textos aqui, como no domingo passado, anunciado, o Senhor também demonstra os momentos que antecedem a sua volta. Hoje eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 15 até o versículo 28, é a parte ali no meio, mais ou menos, do texto de Mateus 24, são palavras do próprio Senhor Jesus sobre este momento que vai preceder a sua volta, e nós temos visto que estes sinais do princípio do fim, muitos, ou a grande maioria, todos, eles se concretizaram. Alguns nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, e este é o princípio do fim. Mas hoje eu quero meditar com os irmãos, e no domingo que vem nós vamos ter a parte final, que é a partir do versículo 45, no domingo que vem, o destino dos justos, dos ímpios. Mas hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o momento da grande tribulação, como passar por aquele momento onde tudo acontece, preparando o surgimento do anticristo, onde muitos não vão estar preparados, onde muitos, inclusive dos eleitos, serão inclusive enganados, tentaram tirar da esperança do coração daqueles que já ouviram do Evangelho. Esse tempo chegará, irmãos, e nós estamos muito próximos dele. E eu quero ler a partir do versículo 15, que diz assim: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, Jesus falando. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça
para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, e ei-lo aqui, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está aqui no deserto, não saiais, ou ainda, se ele está aqui mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira, como o relâmpago parte do oriente, brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres, até o versículo 28. Irmãos, há muitas menções neste texto, que nós precisamos entender como será ou se dará a grande tribulação, e como nós viveremos, ou o que faremos neste tempo. Quando você anuncia que algumas coisas acontecem, logo surgem pessoas que fazem relações, e às vezes relações apocalípticas, relações escatológicas. Há alguns que são aqueles que anunciam de uma maneira exagerada várias circunstâncias, mas em outros momentos nós precisamos atentar para os grandes sinais que estão acontecendo no nosso tempo. Há nos dias atuais um levante e uma operação de Israel agora contra o Irã, antiga Pérsia. Quando lemos o texto de Ezequiel, capítulo 38, ali sobre o destino da nação de Gog, uma das referências é sobre as nações que estarão unidas, levantando-se e atuando, mas que serão e que ouvirão a fala do próprio Senhor, dizendo que eis que eu sou contra ti, ó Gog. A Pérsia está ali, o Irã, a atual Turquia, e alguns identificam como o texto também da Rússia. Interessante isso aqui. Mas essas nações se levantam e estarão unidas, e muitas sofrendo. O nome da operação que está sendo colocada, foi colocada, é o leão que se levanta. Há uma referência muito interessante do Mossad, dos grupos ali que fazem esse ataque contra o arsenal nuclear do Irã. A capital e em outros locais são pontos escolhidos, estão sendo destruídos. Se for necessário, serão exterminados, aniquilados. Porque diferente, irmãos, da nação de Israel, ou da nação brasileira, ou de qualquer lugar do mundo civilizado, nós acreditamos que nós temos o direito de respirar, de ver, de olhar, de viver. Mas para o Irã e tantos outros ali do entorno, eles não têm o direito de viver, de existir. Eles existem para poder eliminar ou exterminar esse chamado povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jeová. Então, o que eles podem fazer é tudo o que têm, o que pensam, seus recursos, e tudo para o próprio extermínio da nação de Israel. Problema disso. Entre a vontade de exterminar o outro e a concretização, existe uma fala de Deus, de que é contra Gog. Eles conseguiram enriquecer ali,
arsenais nucleares, né? O urânio enriquecido a ponto de fazer mais de 9 bombas nucleares atômicas. Duas delas elimina a faixa que nós conhecemos ali como Israel. Então não é tentar, Israel genocídio, isso é conversa de petista, de vermelho. É algo muito sério, é o direito de existir. Mas nós sabemos que muitas dessas relações encontram-se fazendo cada dia mais. Nós começamos há 1 mês e meio atrás esse tema. Não sei se os irmãos estão percebendo que nos últimos dias, muitas das coisas que nós temos aprendido aqui, lembrado, estão acontecendo agora. Nós não estávamos falando disso há 2 semanas atrás, mas está acontecendo. A referência do nome do leão que se levanta é também para a contrariedade ao regime ditatorial dos ayatolás, que tem oprimido o próprio povo, a antiga Pérsia, não é? A bandeira até antes da Revolução Islâmica, que colocou que a mulher só pode andar olhando por furinhos, que nenhuma delas mais pode, inclusive, frequentar escolas, faculdades e mais nada, e todas as aberrações que existem ali, de 1978 para cá, depois da Revolução Islâmica, a família do antigo Shah, Reza Pavlov, que foi tirada, né, historicamente como o Império Persa, e agora a ditadura do Irã, mas havia um símbolo na bandeira da Pérsia, as cores, e no meio, um leão, e um sol nascente, forte, resplandecendo, e agora a operação chama o leão, que está se levantando, nascente. Há uma referência direta de que, se for necessário, o próprio regime será retirado. Por que nós falamos isso? Porque, irmãos, em alguns momentos, uns se levantarão dizendo que são o Cristo, para que possamos acreditar que Ele já está aí. Outros tentarão fazer de conta que Ele já está guardado em algumas residências, em alguns locais, para irmos buscar o Senhor que está ali, que já voltou. E nenhuma dessas voltas, supostas visitas, supostos arrebatamentos, nada disso se encontra com base na palavra de Deus. Nem o próprio Jesus autoriza nada disso. Isso acontece nos últimos 100 anos para cá, na história da igreja. Pessoas que estão dizendo que haverá uma vinda secreta, ou Jesus já veio e vai tirar o povo, e nós não vamos passar por nada disso. Este momento, o Senhor Jesus está falando ali, irmãos, que os que conhecem ou os que leem o profeta Daniel vão entender melhor ainda o que ele está falando. E o Senhor Jesus começa a dizer que haverá um tempo onde uma grande tribulação vai ocorrer em proporções mundiais, e nós enfrentaremos isso. Mas ele faz uma referência muito interessante. O Senhor Jesus usa uma expressão no hebraico, dizendo no versículo 15, que haverá profanação horrível. O texto é shikeshomen. No grego, traduzido no versículo 15, a expressão é bdeulugma et eremoses. Significa, entre outras coisas, uma profanação horrível, um sacrilégio terrível, ou ainda, como dizem algumas versões, no próprio português de transliterações antigas, o abominável da desolação. Este é o sentido desta expressão usada por Jesus. O sentido original da frase tem a expressão, a coisa abominável, que causa horror e repulsa. O texto mencionado aqui se encontra lá em Daniel. Convido você a abrir sua Bíblia neste momento, em Daniel no capítulo 12, o versículo 1, versículo 10 e versículo
11, que dizem assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e grande aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, ou no livro, será liberto. Versículo 10: muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios, os prudentes, sim, estes entenderão. Contudo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio, for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Há uma referência de 70 semanas no texto de Daniel, uma referência que nós vamos ver depois, que ela é simbólica para tempos e espaços de tempos, de anos, 7 anos, metade desse período, 3 anos e meio, são referências, mas aqui Daniel está fazendo menção de que haverá também a tribulação, e de que o povo de Deus estaria olhando para este momento, passando por ele, experimentando a perseguição, a tribulação. Muitos não conseguiriam entender, mas os sábios, os estudiosos, aqueles que procuram, esses entenderiam, e mesmo assim, continuaria acontecendo as perversidades quando ocorrer a profanação terrível da grande desolação dos sacrifícios feitos no templo. Agora, Jesus em Mateus 24 está dizendo exatamente isso, usando a expressão a profanação terrível. E aí ele diz: quem lê o profeta Daniel entende bem sobre isso. O que nós podemos lembrar, irmãos, é que, como estava previsto em Daniel, e agora mencionado pelo Senhor Jesus, 2 eventos podem ser identificados como uma grande profanação, e todas elas fazendo referência para os dias futuros que vão preceder a volta de Jesus. Primeira delas, o ano 168 antes de Cristo. Nós vamos encontrar no período interbíblico, primeiro e segundo Macabeus, que são livros apócrifos, históricos, trazem a referência de que no tempo próprio, prévio do surgimento, da vinda do Messias prometido, há uma grande profanação do templo. E estas palavras de Jesus se referem também para as mulheres, para as pessoas que viviam naquele local, que fugiram quando começou a profanação do templo em Jerusalém, com sacrifícios dentro do templo. Nós estamos aqui vendo, neste ano, 168 a.C., Antíoco Epifânio era aquele que estava erguendo um altar a Zeus, dentro do templo de Jerusalém, e começa a oferecer sacrifícios para Zeus, dentro do local sagrado. As pessoas começaram a correr e a fugir para as colinas ao redor, e eles vão construir fortalezas, e depois na história os irmãos podem verificar o massacre de Massada e outros eventos relacionados, onde alguns líderes levam as pessoas a conseguir o refúgio, e depois há um grande levante, não só dos romanos, mas de outros judeus também, que vão ceder ao convite para a perseguição, e há um extermínio em massa generalizado. Outro momento,
agora o historiador Flávio Joséfo. Ele vai fazer referência ao ano 70 depois de Cristo, onde agora há uma grande perseguição do povo naquela região em Jerusalém e aos arredores, e ali começa outra grande profanação. Agora o Império Romano diretamente começa também a atuar, e começa a oferecer outro tipo de holocausto, começa a fazer sacrifícios de animais e de porcos e outras coisas que eram contra a cultura dos judeus, nos dias sagrados e no interior do templo, no altar. Flávio Joséfo vai fazer uma narração histórica, isso é documentado, é evidência extra-bíblica, não só da existência de Jesus e do cumprimento de muitas palavras. Flávio Joséfo, historiador que fala sobre a vida dos judeus daquele período do primeiro século, é alguém que mostra nos seus relatos históricos o surgimento dos primeiros cristãos, como eles viviam, o que acreditavam, e fala sobre a vida e a história de Jesus, e que foi morto, e que depois de 3 dias aparece aos seus seguidores, e fica entre eles. Isso está documentado, evidência extra-bíblica. Mas ele também fala sobre o ano 70, e ele vai mencionar, irmãos, sobre estas primeiros cristãos, primeiras pessoas que vivem ali, muitos fugindo de Jerusalém para a Transjordânia, para outras regiões ao redor, e estavam ali vendo e lembrando das palavras de Jesus, da grande perseguição e da grande tribulação, e de como os altares seriam profanados, e esta grande humilhação, esta profanação abominável, ou o abominável da desolação, como nós falamos aqui, um sacrilégio terrível estava sendo anunciado. Eles se lembram e começam então a sair das suas casas, a deixar as suas coisas, e começam a procurar como sobreviver. A tribulação, a grande profanação, estes eventos, mais do que algo que aconteceram, eles são um exemplo, um prenúncio do que será a grande tribulação. Irmãos, nós estamos vendo muitas dessas coisas se prepararem, elas estão vindo como que uma preparação para o nosso tempo, onde nós também veríamos os sinais do início do fim, que nós já temos trabalhado e falado aqui, e visto eles se concretizarem. E o Senhor Jesus está anunciando e dizendo: quem vê Daniel, quem olha para a palavra de Deus, quem olha a minha voz, este entende bem o que eu estou falando. O último terrível tempo da aflição, ele virá para os nossos dias, ou para os próximos dias, irmãos, de uma maneira muito interessante, não somente como as 70 semanas de Daniel, ou então como a referência de Apocalipse capítulo 11, os 42 meses mencionados ali, mas os eleitos, o povo de Deus, estará então vivendo e enfrentando um momento jamais experimentado até então, e que não seria verificado depois, uma grande perseguição, uma grande tribulação, onde haveria um caos instaurado, nações e guerras, levantes, descrédito, falta de fé, de esperança. Haveria alguns dos sinais que precederiam o início, e outros que estariam naquele tempo, mas a igreja, você e eu, se for neste momento, nós enfrentaremos este momento, nós não seremos escolhidos como belezinhas do último pacote da bolacha, e o Senhor vem para nos tirar deste momento, e depois para a gente trazer de volta, e aí para acontecer. Não, o evento da vinda de Cristo será determinante, como diz as Escrituras Sagradas. Há sinais, irmãos, que nos mostram
que nós estamos enfrentando mais do que qualquer outra geração, experiências dessa magnitude. Há, por exemplo, muitos enganadores se levantando, há falsos messias ou cristos, como diz a tradução do texto, há guerra se levantando, acontecendo, se multiplicando, terrorismo dominando, proporções de fala e anúncio em todos os locais, tribulações, terremotos. E aqui um parênteses, há uma erupção no dia de ontem para hoje, já falei algumas vezes aqui com os irmãos, solar, que foi um pouco mais direcionada para a nossa localidade. Nos próximos 3 a 4 dias, vulcões e terremotos vão acontecer. Pode anotar, porque isso tem acontecido, e nós temos falado isso. Esta erupção, ela foi um pouco maior, mas ela foi um pouco mais direcionada na nossa direção. O campo da Terra magnético, ele está alterando um pouco a sua localidade. Polo Norte deu uma andada em direção ao Canadá para cima. Mas quando vem algo dessa proporção, alguns dos vulcões entram em erupção. Basta um deles, com 1, 2 dias de atividade, irmãos, para produzir mais quantidade de fuligem, vamos chamar assim, né? Mas de um vulcão apenas, em um dia, produz mais e afeta mais o clima da Terra do que toda a história da humanidade e tudo que já foi produzido, de uma vez juntado tudo, não consegue chegar perto do que uma erupção vulcânica produz na atmosfera, na chamada camada de ozônio e por aí vai. Todos os seres humanos que já existiram, todos os poluentes, de todas as indústrias, de tudo que existe, somado, não chega a um pedacinho do que uma atividade vulcânica. Existem mais de 1000 e poucos ativos no mundo. Nem você, nem eu, nem quem a gente gosta, nem quem a gente não gosta, consegue fazer nada, se não for pela vontade do Senhor. Basta uma palavra do nosso Senhor, para que tudo aconteça. Se não existe nada, e Ele quiser que exista, Ele pode dizer, haja luz, e a luz surge, passa a existência. Pode não ter nada criado, e Ele faz com as suas próprias mãos o que Ele quer que exista. Ele é o que sopra o fôlego da vida nas nossas narinas, e passamos a ser o que antes era um boneco de barro, para alma vivente, ser existente, vivente. Basta a vontade dEle, para que tudo surja, e para que tudo deixe de existir. No final, quando o Senhor voltar, e o texto diz aqui, como o versículo 26 e 27, haverá uma volta muito repentina, mas a glória, a Shekinah do Senhor, o raio, o brilho, ele será visto por todos, de uma maneira muito rápida, e será assim em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os olhos estarão vendo este evento que acontecerá. E então, como um relâmpago, diz aqui no 27, que parte do Oriente até o Ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Ele mostra a sua própria glória, e poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas haverá um tempo onde então, depois da profanação, da grande e abominável desolação espiritual, o mundo então verá que começará perseguições. E aí, querido, quando as nações da terra se derem conta
de que as guerras, o caos, a destruição, mas a profanação espiritual tiver tomado conta, aí começará um momento duro para se enfrentar. As pessoas olharão sem esperança de que algo vai acontecer. Tudo está apontando para o fim. Não há mais esperança, não mais alegria. A vida espiritual é mais um detalhe. Haverá fome, perseguições de fato, onde nós não conseguiremos sequer negociar, nem viver. Sobreviver será uma luta constante, diária. Mas é nesse momento que o Senhor Jesus fala sobre Daniel, sobre outros ensinamentos, de que os estudiosos, os entendidos, aqueles que buscam, e o povo de Deus, os eleitos, estarão entendendo que ali é o cumprimento de tudo. Todas as coisas estão chegando perto do fim, e quando Ele voltar, tudo se desfará, os elementos deixarão de existir, o que foi criado não mais será da mesma maneira, tudo vai passar, a terra, as coisas, tudo deixará de existir, e então eis que virá do céu, do trono do Senhor, uma nova cidade, a cidade santa, e ela virá do Senhor para nós, e aqui virá de uma outra condição. Este é o tempo que está se colocando diante dos nossos próprios olhos. Muitos dos sinais se cumprem, mas ainda nós, irmãos, vamos enfrentar a tribulação. O que fazer? Como viver? Como esperar? Como se posicionar? É neste momento onde as pessoas do mundo estarão sem esperança, onde não mais terá maneira de viver como se vivia até então, onde as coisas mais simples que nós conseguimos fazer, elas perderão sentido. Quer ver uma coisa simples que pode estar relacionado? Comprar, vender, transferir recursos, fazer um Pix, acessar o banco. Algo muito simples, nós fazemos isso o tempo inteiro. Agora, durante o culto, às vezes no momento do dízimo aqui, né, a gente tem ali a conta da igreja e não sei o que, alguém pode estar vendo, faz o seu ofertório ali, simples. Mas há algumas semanas atrás, na Espanha, Portugal e boa parte da Europa, ficaram alguns dias sem acesso a serviços simples como bancários. Todo mundo ficou com medo de ter perdido tudo que tinha, todo o registro. Houve uma alteração, irmãos, em ondas, em cabos, em torres, principalmente na Espanha, que afetou a Europa. E eles ficaram, alguns, principalmente no primeiro dia, semáforos não funcionavam, serviços integrados pararam de funcionar, as pessoas iam para as ruas e achavam que tinha acontecido algum desastre, uma guerra, como eles passaram muitas décadas antes. Perderam seus contatos de telefone, o banco não funcionava, ninguém tinha informação de nada, as linhas de trens pararam de movimentar. Isso aconteceu, eu acredito que 2 a 3 semanas atrás, foi pouco divulgado, mas a Europa parou por um dia. O segundo dia começou a voltar algumas coisas, depois foi indo, basta o Senhor colocar na direção nossa uma erupçãozinha lá, que tudo que é simples deixa de existir, não funciona mais e acabou, e aí a partir começa algumas outras coisas. Mas a experiência espiritual, irmãos, a falta da fé, do amor, do relacionamento com o Senhor, está diretamente ligada com o caos, a perseguição, a tribulação que nós enfrentaremos. Se for na nossa geração,
Talvez o correr para as colinas vai ajudar a não ser morto de alguma outra forma, mas não vai deixar a perseguição de alcançar a igreja, o povo de Deus. Enquanto o mundo estiver olhando para o caos, a falta de fé e de esperança, para o fim de tudo, para a dor e o sofrimento, e não saber o que fazer nem pensar, nós, como povo de Deus, como a igreja, precisamos entender que é neste momento que nós vamos continuar anunciando ainda mais a palavra de Deus, o Evangelho, até que Ele venha. E isso tudo precede algo muito marcante. Vai se levantar, vai surgir no âmbito global ou mundial uma figura com uma autoridade, com um poder, com uma perspicácia, com uma sabedoria gigante e enorme. Vai ter a aparência de bondade, e vai surgir com uma proposta de paz para cessar as guerras. Vai surgir com proposta de cura, de vacinas, de qualquer outra coisa que nós podemos relacionar a um contexto recente, para curar enfermidades, trazer esperança novamente. Vai propor um plano onde novamente as pessoas começarão a fazer as suas coisas, e haverá então um aceite, uma concordância generalizada, e muitos o identificarão como o verdadeiro Salvador para os tempos de tribulação. E aí há uma aparente melhora, e passa ao mesmo tempo, aí vem o que ele se revela de fato, e ele junta as autoridades, e aí começa uma perseguição terrível. A pergunta que eu posso fazer é se nós estamos hoje preparados para esse momento que vai surgir. Quando o anticristo estiver diante dos nossos olhos, nós vamos identificar quem ele é? Nós vamos entender os seus propósitos, os seus planos, suas ofertas de paz, de melhoria, de tranquilidade, de bonança, de cura, de bênção. Nós estaremos prontos para identificar como aquele que terá o poder da besta que se levanta do mar, da besta que se levanta da terra, e então dá a autoridade e o poder para ele fazer tudo isso? Será que estaremos com os olhos da fé, espiritualmente falando, irmãos, atentos para identificar esse tipo de coisa? Ou será que vamos ser como aqueles que, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, vão ser enganados pelos prodígios, como diz o versículo 24, dos falsos cristos, profetas, e que farão até milagres e prodígios para tentar enganar o próprio povo de Deus? Como nós estaremos? A palavra do Senhor está dizendo para nós, irmãos, dessa mesma maneira, virá como relâmpago que sai do Oriente, brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor, e não ter medo do tempo do surgimento do anticristo. Não devemos ficar preocupados com a tribulação, com a grande perseguição, com este grande sofrimento que está destinado para nós, mas precisamos ter a ousadia, a capacidade de continuar testemunhando de que o Senhor virá em glória com grande poder para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Versículo 29 em diante: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e então
surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este tempo chegará. Aquele que permanecer fiel, a ele será dado a coroa da vida. Somos chamados pelo Senhor, irmãos, para não ter medo do fim, para não sucumbir na tribulação, para anunciar a esperança da salvação em Cristo Jesus e ser reunido com o Senhor na glória. Tudo será desfeito, uma nova ordem surgirá, seremos transformados. Os que morreram em Cristo, primeiro, ressuscitarão, o mar dará os seus mortos, a terra, que enterrou muitos, eles vão ressuscitar, vão se encontrar com este poder glorioso, nas nuvens do céu, como diz o texto. E aí então nós que ficamos, que estaremos aqui, se for na nossa geração, nós então seremos chamados com o Senhor, e Ele virá, Ele disse que virá. Até lá, vamos cear juntos, vamos comemorar a morte do Senhor, como Ele disse para fazermos, até que Ele venha, e Ele vem, Ele cumpre as suas promessas, amém? Quero orar por você neste momento, quero desafiar você a se colocar em pé, aonde você se encontra. Nós estamos, irmãos, diante da palavra do Senhor, e é ela que deve guiar o nosso entendimento, é ela que deve ter autoridade sobre as nossas vidas. Não são as notícias de hoje, nem de ontem, nem de amanhã, mas a palavra de Deus nos mostra a verdade que nós precisamos. Será que nós estamos preparados para reconhecer os sinais da volta? Será que vamos conseguir entender as propostas de falsos cristos que surgem e querem tomar o lugar daquele que é o autor da vida? Será que nós conseguimos entender isso? A minha oração, irmãos, é que nós, como uma igreja de Jesus, mesmo vendo todas estas coisas acontecendo ao nosso redor, nunca possamos sucumbir à palavra de Deus, nunca possamos desistir de continuar crendo na palavra de salvação, de esperança. Nós não possamos abrir mão da fé na palavra e no nome de Jesus. Se você, querido, tem ouvido esta palavra sobre o fim, e você tem olhado para o seu próprio coração, dizendo assim: olha, eu nem fico pensando tanto nisso, nem olhava para isso, mas eu estou vendo que tem muita coisa que o Senhor Jesus falou que aconteceria, elas aconteceram, então Ele não está mentindo, e Ele está agora chamando cada um de nós, para juntos nos prepararmos, não para ter medo de sobreviver à grande tribulação, mas a preparação é para encontrarmos com Ele, com poder e grande glória, nas alturas, quando Ele virá, cumprindo a sua palavra, a sua promessa. Nós vamos adorar ao Senhor. Quer que você cante comigo, com o ministério, e depois deste louvor, nós vamos orar, nos consagrando ao Senhor, irmãos, como igreja de Jesus.
para estarmos firmes, inabaláveis, aguardando toda a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Amém?